Distúrbios alimentares, com base nisso, das crianças principalmente, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste traz o projeto Nutri Amigos. O projeto Nutri Amigos acompanha os pais, acompanha as crianças e auxilia a ter hábitos alimentares bem melhores. Está no ar o programa Viva Bem. Estamos recebendo hoje no nosso programa a nutricionista, a coordenadora do projeto Nutri Amigos da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, Ariane Bueno. Tudo bem, Ariane? Tudo bom, Carol. Então, tá bom. Obrigada pela sua presença, viu, aqui no programa e por esclarecer sobre esse projeto tão bacana, né? Tão legal, tão de utilidade pública que é o projeto Nutri Amigos. Sim. Não é mesmo? Isso. Gostaria que você contasse pra gente como surgiu esse projeto, qual o objetivo dele. Então, o projeto surgiu do seguinte: a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste é muito atenciosa em relação à prevenção de doenças e promoção de saúde. E eu também gosto muito dessa área, eu acho que é muito importante a gente promover saúde, prevenir doenças, é um dos principais pontos aí de, como profissionais, atuar. Uhum. E com isso a gente já tem grupos educativos na Secretaria de Saúde que trabalha nas unidades básicas de saúde em relação a isso. E antes a gente já tinha grupos de crianças, só que eram grupos abertos, onde a criança vinha um dia, os pais vinham um dia, outro dia já não vinha, a gente não tinha como acompanhar essa criança, porque não tinha uma avaliação inicial, final, para ver como é que foi o resultado e tudo mais. E daí esse projeto veio para isso, para fechar esse grupo ter um encaminhamento, né? E é feita uma avaliação inicial, uma avaliação final para ver como é que foi o resultado, se os objetivos iniciais foram concluídos e tudo mais. O interessante desse projeto é que vocês, assim, além de orientar as crianças, os pais se envolvem bastante, né? É muito importante. Na verdade, eu acho que um dos papéis principais são os pais nisso, os pais ou os responsáveis das crianças. Porque assim, o que a gente vê? A criança, ela, dependendo da idade, ela sabe fazer uma escolha, mas se os pais não estão ali, né, dando esse suporte, orientando também, comprando o que é saudável para essa criança, ela não vai conseguir fazer a escolha correta dentro da casa dela. Então não adianta só a criança saber, os pais também têm que saber. Então a gente parte desse princípio, que o papel principal aí do grupo são os pais e os responsáveis. E os pais, eles têm que dar exemplo? Muito, muito. Então a gente vê muito isso no grupo. Porque o trabalho acaba que no final os pais mesmos falam: eu aprendi muito, eu aprendi a me cuidar e com isso aprendi a cuidar da minha família. Que às vezes não é só a criança, que a criança está sendo atendida ali pelo grupo, mas tem uma família toda envolvida ali naquela casa, né? Então os pais ou os responsáveis que estão fazendo parte desse grupo, eles aprendem e eles vêm falar: eu aprendi a me cuidar e com isso ficou mais fácil eu cuidar da minha família. Uhum, né? Mas deve ser um pouco difícil, Ariane, não sei, assim, porque quando a gente anda pelo supermercado, a gente vê as crianças assim: eu quero essa bolacha de chocolate, eu quero essa batata frita, né? Como mudar esse hábito? Como você tem acompanhado, né, vários casos, como que os pais conseguem mudar esse hábito e tá ingerindo, tá colocando produtos mais saudáveis na refeição? Então assim, primeiro é explicar por que não pode. Não pode, por quê? Porque é bom, porque é ruim, entendeu? Porque se eu não sei por que faz mal, o que faz mal lá dentro, o que acontece se eu comer todos os dias um pacote de bolacha? Porque a gente vê, acontece que algumas crianças, quando chegam, a gente faz um recordatório, né, alimentar, uma frequência alimentar, e a gente vê qual a quantidade que a criança come de algumas guloseimas, de frituras e tudo mais. E assim, a gente vê muito, é muito normal, muito comum uma criança comer um pacote de bolacha por dia, super comum. E assim,
aí o que a gente pode fazer? Explicar o que isso vai fazer, né, de mal. E o que a gente pode fazer então para controlar? Por que não fracionar, né? Então assim, se eu posso comprar um pacote de bolacha por dia, se eu comprar um pacote de bolacha por semana e trocar esses horários que a criança comia esse pacote de bolacha por outros alimentos, não vai ser muito melhor para a saúde? Para a saúde e em relação à compra mesmo, né? A aquisição. Vai economizar muito, né? Sim. Então, tem que explicar. Acho que o que vem atrás de tudo é explicar, eles saberem o que isso vai causar, entendeu? E é aí que a gente trabalha. Tem também no grupo a psicóloga, que vem para orientar em casos de os pais não conseguem falar não para as crianças, é muito difícil, né? Mas que dó, né? Eu não consigo falar não para o meu filho. Hoje em dia, Ariane, assim, os pais trabalham tanto que às vezes eles acabam compensando como um agrado, né? Isso, é a hora de agradar, é a hora de dar o que a criança está pedindo. E aí, às vezes, tem uma falha. E vem a psicóloga também no grupo com esse objetivo de orientar em relação a isso, né? Aos pais terem essa força e conseguir, né, fazer com que... Cuidar mesmo, né? Isso. É um cuidado, né? Ariane, a gente vai para um rápido intervalo, tá? A gente já volta para a gente saber o seguinte, que eu tô curiosa. Há muitas crianças com sobrepeso? Qual a diferença de sobrepeso e deficiência nutricional? Enfim, né? Qual a importância dessa alimentação correta? A gente continua conversando já já. Quinta Avenida, moda carioca e mineira, com exclusividade e personalidade. Casual, casual chique e festa. Rua Dona Margarida, 198, Centro, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3629-3345. Estamos de volta para conversar com a Ariane Bueno, ela que é nutricionista da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste e coordenadora do projeto Nutri Amigos. Esse projeto, como a gente já falou no bloco anterior, ele trata de um acompanhamento, né, de você levar conhecimento para as crianças e para os pais de como é importante ter uma alimentação saudável. Ariane, vão muitas crianças assim com sobrepeso? Crianças com sobrepeso, hoje em dia, sobrepeso e obesidade, está sendo muito comum. Verdade. A gente está vendo muitos casos. Na verdade, assim, na nossa região, a gente vê mais crianças com sobrepeso e obesidade do que crianças desnutridas, abaixo do peso, na verdade. Né? Então, isso está sendo muito preocupante para nós, profissionais de saúde. Né? A gente tem que intervir de alguma forma para mudar esse quadro, né? E uma criança com sobrepeso, ela pode ter mais problemas de saúde? Pode, com certeza. Uma criança com sobrepeso, ela tem mais tendência de ser um adulto próximo, assim, vamos supor, uma idade de adolescente para jovem e já ter alguma doença crônica, né? Um diabetes, hipertensão, né? E a gente tem que evitar isso, né? A gente tem que fazer alguma coisa quando? Ainda criança, para a gente evitar esse futuro doente, né? E essa criança com sobrepeso, né? As avós principalmente falam, ai, tá fofinha, com tanta saúde, que bonitinho. Né? Isso antigamente era sinal de saúde. Necessariamente a pessoa fortinha, mais fofinha, a criança fofinha, tá saudável? Não necessariamente, né? Então pode acontecer, vai depender muito do que essa criança se alimenta, né? Então, igual eu estava comentando com você, no bloco anterior a gente falou em relação à quantidade assim, que a criança come de biscoitos, bolachas, recheadas e tudo mais, salgadinhos, chocolates, isso é diário. Está diário na alimentação das crianças. Então,
o que a gente vê nesses alimentos? A gente vê muita gordura, gordura saturada, muito carboidrato e poucos micronutrientes, vitaminas, minerais, pouca fibra, né? E isso pode fazer com que a criança ganhe peso, mas não com saúde, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem algum sinal, algum sintoma que os pais podem observar em casa, se a criança, assim, parece que ela tá forte e tudo, mas se ela tá com alguma deficiência nutricional? Então, pode ser, às vezes a criança sente muita, como eu posso dizer, mais cansaço, não sente tanto pique para brincar, né? Uma criança mais sonolenta, não consegue focar na escola, não consegue ter atenção na escola, pode ser uma deficiência nutricional, entendeu? Então às vezes pensam que é outra coisa, né? Mas é cabeça, não sei o que, mas às vezes pode ser falta de micronutrientes. Né? Então é muito importante, né? Elas estarem se alimentando. Conta um pouquinho da sua experiência lá. Como que é? As crianças conversam com você? Fazem muitas perguntas? Como que é isso no dia a dia? Fazem. É bem gostoso. Então, assim, quando a gente inicia o grupo, a gente faz uma avaliação individual. Então, a gente trabalha com cada criança. Mesmo sendo um grupo, a gente faz uma avaliação individual. Então, a gente conhece um pouquinho de cada uma para poder atuar de forma mais pontual, né? E com o passar dos dias, as crianças começam a se achegarem mais, né? E isso é muito bom. Então elas vêm, vai passando o tempo, elas começam a confiar mais, elas vêm com perguntas assim, muito gostosas, né? Assim, como nutricionista eu acho o máximo. Então vem uma criança de 8 anos perguntar para mim sobre rótulo, né? Como que ela avalia se um alimento é melhor ou não, como que ela avalia um rótulo. Eu acho o máximo isso. Então uma criança tem um interesse de olhar o rótulo, para mim é ótimo isso, é ótimo, porque todos nós temos que observar os rótulos antes de comprar as coisas, né? Então se a criança tem essa iniciativa, quer dizer que então o trabalho está sendo bem feito, tá entrando, está sendo absorvido, isso, está colocando em prática, então é gratificante. Ai, muito bom. E Ariane, quantos encontros são? Você disse no começo do programa que antes os pais iam com a criança, tinha uma orientação, depois na outra semana talvez não voltavam, que agora vocês fecham, né, uns aconselhamentos, assim, uns encontros certos, permanentes, né? Quantos encontros são? Então, atualmente a gente está fazendo, o grupo são de 4 meses, são 2 encontros por mês, né? Então, em 4 meses a gente faz a avaliação inicial, depois que termina esses 4 meses a gente faz uma nova avaliação antropométrica e bioquímica para ver, então a maioria das crianças vem com dislipidemia, com risco aí de desenvolver um diabetes, então a gente vê no final qual o resultado dessas orientações. O que é dislipidemia? Dislipidemia é uma desregulação aí na quantidade de gordura do sangue, por exemplo, colesterol, triglicérides, tá? Então a gente chama aí de dislipidemia, um descontrole aí, vocês baixo HDL. Observam isso na avaliação e fazem é muito importante, como está a saúde interior mesmo, né? Então a gente tem que ver, e se esse resultado do exame bioquímico for melhor, é ótimo. Então para nós é excelente, né? Legal. E quem quiser participar desse projeto, ter mais informações, né? Tá se inscrevendo aí para os próximos encontros, formar uma turma, né? Não sei se é assim que vocês fazem, espera formar uma. É isso. Aonde que eles têm que ir? Procurar a unidade básica mais próxima da casa, né? Então todos os bairros têm uma unidade mais próxima. Procura a enfermeira, fala do interesse que tem em participar do grupo e a tendência é isso só aumentar. E não tem custo, né? Isso é importante não tem a gente falar. Custo, imagina, sem custo, pelo simples fato mesmo de orientar, de passar uma educação nutricional para a população. Para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Muitos pais reclamam assim,
Não sei se é habitual isso, porque o senso comum pensa assim, eu vou começar a comer corretamente, mas é muito caro, eu vou gastar mais, porque alimento light, alimento saudável é mais caro. Os pais chegam lá com essa percepção? Então, às vezes até chega a comentar, mas igual eu comentei com você, a gente faz a frequência alimentar e a gente vê que às vezes é comprado alguns alimentos que não são tão saudáveis assim e que esses alimentos podem ser substituídos por outros que são mais saudáveis. Por exemplo, a criança então que todos os dias come um salgadinho frito. Todos os dias o pai leva em algum lugar para comer um salgadinho. Se a gente for contar, né, for ver, na verdade, esse valor no fim do mês, dá para ela fazer uma compra, né, de frutas, legumes e verduras e enriquecer a alimentação dessa criança, da família mesmo, né? O nosso trabalho é com a família. Enriquecer de vitaminas, minerais e fibras e tirar aquela gordura da fritura, aquela massa que estava entrando todos os dias na alimentação. Então, na verdade, não é mais caro, é só uma substituição. É uma substituição, é saber substituir e saber escolher, né, o que é melhor. Né? Então, no grupo, a gente explica o que é melhor. Então tá bom, Ariane, obrigada pela sua participação aqui no programa. Espero que você que está assistindo agora o Viva Bem tenha aproveitado bastante as informações. Se você se interessou, procure uma unidade básica de saúde de Santa Bárbara do Oeste que tem esse projeto especificamente, tá? Agora na sua cidade tem que procurar saber, ver se ele existe, mas é muito interessante. Se não existir, que as pessoas que estão assistindo levem esse projeto para as outras cidades também, porque é muito interessante, que é realmente de utilidade pública, não é mesmo? Com certeza. Obrigada, viu, Ariane? Eu que agradeço, Carol. A gente vai então para um rápido intervalo e voltamos com mais dicas para você. Nutifis, produtos médicos, hospitalares, fisioterapêuticos, odontológicos e estéticos. Locação de produtos ortopédicos. Produtos diets, light, sem glúten e sem lactose. Suplementos alimentares. Nutifis, saúde e bem-estar. Avenida Tiradentes, 529, Vila Breda, em Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3026-6787. Agora eu chamo você para fazer uma reflexãozinha aqui comigo. Olha só, todo dia, quantos papéis a gente interpreta, a gente realiza, quantas funções a gente tem na sociedade? Principalmente você, mulher. A gente é esposa, amiga, mãe, trabalha fora, é dona de casa, tanta coisa a gente faz, não é? Agora, que tal reservar aquele momento para você? Aquele momento que você vai ser cuidada por pessoas que te querem bem, que tem um ambiente totalmente assim, calmo, que vai te trazer bem-estar, aquele tratamento personalizado com tecnologia e orientação médica. Tudo de bom, né? Então, minha dica é a seguinte: Vitale Medicina e Estética. E a gente tem um recado, um convite especial da Luric. Vamos ouvir. Você que se ama, venha até a Vitale Medicina e Estética. Tenho certeza que nós teremos aquele cuidado especial com você. Você merece. Tudo de bom, né? Então aproveite, ligue agora, reserve seu horário e vá se cuidar. Porque tem coisa melhor que a gente reservar um tempo pra gente. Isso ninguém pode fazer pela gente, só a gente mesmo, não é isso? Então fica a dica pra você. Estúdio E sempre cuida de você e sempre tem os profissionais aí bem renomados na área. Por isso estou conversando com a Tati Fernandes, ela que é esteticista aqui do Estúdio E. Tudo bem, Tati? Tudo bom, Carol? Então tá bom, viu? Hoje a gente vai falar de uma coisa que as mulheres assim não gostam, mas que não tem jeito, que é nosso. É verdade. Celulite e flacidez. É verdade. Tem Carol. jeito de tratar, não tem, Tati? Tem bastante jeito, Carol. É um problema que é tipicamente feminino. Foi considerado há mais de 10 anos pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, principalmente a celulite, porque ela causa vários distúrbios para a mulher. Agora tem tratamento, agora é o problema feminino por conta dos hormônios femininos. Então, enquanto a gente estiver produzindo hormônio feminino, a gente vai ter problema com celulite, então bora tratar e se cuidar. E existem vários tratamentos. Como que você define o tratamento adequado para cada pessoa? Então, Carol, a gente tem assim, a gente pode tratar a celulite de acordo com o grau, a gente pode nomear de acordo com o grau,
com a especificidade de cada tipo de celulite. Então, assim, a gente tem a celulite mista, tem a celulite flácida, a gente tem que fazer uma boa anamnese de cada tipo de paciente. E aí a gente vai diagnosticar qual o melhor tratamento para ela. Aqui no estúdio a gente tem vários tipos de tratamento e aí a gente vê qual o melhor para cada tipo de cliente. E hoje a gente está demonstrando qual? Hoje a gente está mostrando a radiofrequência. A radiofrequência é um aparelho que é utilizado já há muitos anos e a gente fez uma aquisição nova e ele é um equipamento que, apesar de ser antigo como tratamento de celulite, gordura localizada, flacidez, ele é um equipamento que ele dá muito resultado. E ele, na verdade, ele traz, ele aumenta a circulação local, certo? Melhorando a oxigenação e vai eliminar a dor, o edema que é causada pela celulite. E assim, a melhora é praticamente imediata. Então assim, com pouquíssimas sessões você já consegue ver um bom resultado. Ai, tá vendo, gente? Um dos tratamentos aqui com muita tecnologia, porque eles estão investindo em tecnologia, sempre investindo em conhecimento também, não é? Em técnicas cada vez mais avançadas, não é, Tati? Exatamente. Como a Tati Fernandes, aqui do Estúdio E. Então é só as meninas virem e já se prepararem aí pro verão. Tá certo, é isso mesmo. É só tá vindo, a gente tá fazendo uma boa anamnese, escolhendo qual o melhor tipo de tratamento e tá se preparando aí pro verão que tá chegando. Ah, é claro que você merece, né? Por aquele biquíni, aquela calça mais justinha, cor clara. A gente merece tudo isso e tem que vir aonde eles realmente entendem do assunto. Estou falando de Estúdio E, dica especial para você. Dica de saúde para você sorrir sempre. É o seu cartão de visita e com muita saúde e segurança aqui da Clínica Barbosa. A gente conversa hoje sobre prótese. Dr. Gilson Barbosa tem informações aí pra gente entender quais são os vários tipos de prótese e qual a função da prótese, não é mesmo, Dr. Gilson? Isso mesmo. Então vamos explicar pra gente. Primeiro, a mais tradicional é essa daqui, que é a famosa dentadura. Isso, exatamente. A dentadura, Por favor. Ela é uma prótese muito utilizada e que vem substituir todos os dentes. Uma perda de todos os dentes é usado hoje a dentadura, que é uma prótese muito usada ainda nos dias de hoje. Depois a gente evolui para casos de perdas parciais para uma prótese removível, né? A prótese removível, onde a pessoa não perdeu todos os dentes. Existe a perda de alguns dentes, então evolui uma prótese removível, né? Só que tem esse metalzinho que não é esteticamente muito bacana, né? Isso, e para substituir esse metal que esteticamente não é muito bacana, nós temos uma prótese mais estética, né? Que a gente chama de uma prótese flex. Ela, além dela ser bastante confortável, ela se torna mais estética na boca, substituindo a parte metálica, né? E depois nós evoluímos para uma prótese sobre implante. No caso de uma pessoa que é usuária de uma prótese removível e quer eliminar a prótese removível ou a dentadura, nós temos a opção do implante. Nesse caso, a pessoa usava uma prótese removível, nós colocamos 2 implantes aqui e uma prótese fixa, eliminando totalmente o implante. Tá vendo quanta função, né? Quantas opções. Lógico que tudo depende de uma avaliação, um diagnóstico correto, né, doutor? Com certeza. A procura por um profissional bom, que tenha conhecimento do que se está executando e dos últimos lançamentos e materiais em odontologia sempre é muito importante. Como nesse caso, os laminados de porcelana, que existe de mais atual em odontologia, também conhecido como as lentes de contato, né? Que substitui, que vem a substituir a estética, né? Às vezes comprometida já por diversos fatores, né? Então não precisa desgastar o dente, exatamente, né? Um ligeiro desgaste no dente substitui esteticamente, deixando uma coisa bem legal, bem bacana. Tá vendo? São várias funções aí da prótese. O ideal é você sempre procurar um dentista, não é? Que sempre traz o conhecimento, tem a avaliação correta, não é mesmo, doutor Gilson? Um profissional atualizado, que está por dentro dos acontecimentos. Tá vendo? Muito obrigada pelas informações, Eu que agradeço, viu? precisando. É informação de qualidade para você e dica de saúde da Clínica Barbosa. Dica da Dry Clean, que é muito mais que uma lavanderia, é a Rita que vai dar pra gente. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Então tá bom. Por que a Dry Clean é muito mais que uma lavanderia? Porque além do serviço de lavagem, tem costura, sapataria, a gente lava cadeirão de carro, carrinho de bebê, tapete, cortina, estofados. Ou seja, gente, tudo fica nos trinques aí pra você, Isso, não é que mesmo? precisar, pode contar com a gente. Agora a gente tá mostrando aqui o serviço de costura. Eu mesma já trouxe aqui uma calça pra apertar, pra ajustar, fazer a barra. Ficou muito bom. A Vilma manda muito bem aqui, não é mesmo? É verdade.
E esse serviço de costura é especializado mesmo, você vai adorar. Você vem aqui, já traz suas coisas pra lavar e já deixa sua roupa aí pra ajustar, Isso, né? se precisar só do serviço de costura, a gente faz também, não tem problema nenhum. Olha só, agora tem promoção pro Dia dos Pais, mês dos pais agora agosto. Eles merecem também, não é, Merece, Rita? né? Então, traga 2 ternos e ganhe a lavagem do terceiro. Olha só, pagamento antecipado, tá, gente? Traz os 2, deixa aqui, já acerta bonitinho. Isso. Você ganha o terceiro. Gente, tudo de bom. É promoção presentão pro Dia dos Pais. Presentão pro mês todo de agosto. Olha que beleza. Tudo de bom, né? Lembrando que a Dry Clean usa produtos que não agridem as fibras. Isso, só trabalho com Johnson. Então você pode vir aqui porque é ecologicamente correta. Dry Clean, passa o endereço pra gente. Nós estamos na Fortunato Faraone, número 891. E o telefone? 3405-3700 com delivery grátis. Olha só, gente, tem o Facebook também que sempre tem dicas, né? Com certeza. Você acompanhou as dicas aí de como organizar um closet, que é o serviço de personal organizer. Então você pode continuar acompanhando, que sempre tem uma dica especial lá pra você Sempre também. tem alguma coisa. É Dry Clean organizando a sua vida, deixando ela muito mais fácil, porque é muito mais que uma lavanderia. É isso mesmo. Minas, por trás do monte, Minas, um belo horizonte, Minas, só pra te amar 3 corações, Minas, mineiros, minérios, Minas, mistura e mistério. Estamos estreando essa semana no programa Viva Bem um quadro muito especial chamado Momento Cidadão. Qual que é o objetivo desse quadro? Trazer informação de qualidade, de conteúdo para você se orientar de acordo com seus direitos, seus deveres e tudo mais. E a gente tem uma convidada especial que é a doutora Sara Pinto Bernardes. E o que ela fala para a gente hoje? Ela vai falar sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Porque houve uma correção, houve uma perda. Será que você não tem direito a isso? Então vamos ouvir a Sara Pinto, doutora Sara Pinto Bernardes, com você agora no Momento Cidadão. Olá, Carol! Olá, pessoal de casa! A partir desta semana eu vou estar com vocês no Momento Cidadão. Hoje eu separei uma dica para vocês a respeito do Fundo de Garantia. Exatamente, a correção no FGTS. Hoje a correção é feita pelo índice TR e ele não reflete a inflação de mercado. Portanto, entendo que você tenha direito a essa correção. Quem sacou o fundo de garantia pode pedir essa correção? Pode pedir do período que o dinheiro esteve depositado, porque na verdade essa correção da TR entende-se que há uma defasagem na sua aplicação desde o ano de 99. Para você ter uma ideia, o ano passado o índice de correção foi quase 0. Portanto, você tem direito sim a pedir essa correção do seu FGTS. Aliás, outra correção importantíssima foi feita no ano de 87, 89, 90 e 91, chamado expurgos inflacionários. Se naquela época você tinha dinheiro depositado no fundo de garantia e também não aderiu ao acordo do governo para a correção e também não solicitou junto à justiça, esse ainda é seu momento. Você pode pedir. Ainda não prescreveu o seu direito de pedir suas correções do seu fundo de garantia. Bom, essa é a dica de hoje. Espero que você possa aproveitar. Eu vou ficando por aqui. Consulte sempre um advogado, de preferência um especialista na área. Até logo! A dica agora é para você investir em você, porque Espaço Quinta Avenida, eu já disse, essa loja é um luxo, tem peças lindíssimas e realmente diferenciadas para você. Por exemplo, desde uma blusa para você usar mais no dia a dia ou para trabalhar lindíssima, bem despojada, ó, que tem detalhes especiais, lembrando que é moda mineira e também moda Rio, você encontra aqui com descontos de 30% a 50%. Olha só, gente, tem que aproveitar, não tem? Olha só as camisas, que lindas, camisas com detalhes, realmente diferenciadas mesmo, você vai adorar e vale a pena você aproveitar. Descontos de 30% a 50%. Olha essa camisa aqui também, que arraso, lindíssima, né? Lembrando que o shape da moda mineira e também da moda carioca é o seguinte, ela é mais fiel à modelagem do corpo da mulher brasileira, aproveite. Tem shorts também, olha, shortinhos em plena promoção.
promoção aqui pra você, tá chegando o verão e tem promoção de 30% a 50%, tá imperdível de verdade e as roupas daqui são um luxo. Tem até, olha, a porcelana chinesa que tá super na moda, você encontra aqui já na promoção pra você, 30% a 50%. Aproveite, a loja é linda, tem atendimento de qualidade, tem consultoria pra você, fica aqui na rua Dona Margarida, em Santa Bárbara do Oeste, vestidos lindíssimos aí que vão arrasar e muito no seu guarda-roupa. E é claro que a Fer já tem um recadinho aí, um convite especial pra você, não é mesmo, Fer? É verdade, Carol. Gostaria de convidar vocês para vir à loja, além da promoção para investir em vocês e também para ver o preview de verão que já se encontra na loja, algumas peças. Já tá chegando, tá? A Fernanda tá indo buscar aí pra você trazer em primeira mão roupas lindíssimas pra você. Agora posso falar da roupa de festa? Pode, Carol. Ai, eu sou apaixonada, gente. Olha as roupas aqui, como são diferenciadas. Olha, por exemplo, essa daqui, lindíssima, a mistura aí de tecidos, de texturas. Olha, um modelo, uma modelagem maiorzinha aí, se você precisar, também tem. Sempre bem vestida, né, Fer? Exatamente. Esse aqui eu sou apaixonada também, olha que maravilhoso. É um vestido único pra você aqui no Espaço Quinta Avenida. Então, gente, ó, não tem desculpa, é só vir aproveitar descontos de 30% até 50%. É só aproveitar, Espaço Quinta Avenida, gente, um luxo e você merece investir em você. Dica para você se sentir bem aqui na Sil Estética, num ambiente todo repaginado, sempre tá trazendo aí uma novidade para você, aquele cantinho, aconchego e, claro, aquela técnica diferenciada para trazer sempre bem-estar. Tô aqui com a Sil e com o Gustavo, tudo bem, Sil? Tudo bem, Carol. Então, tá bom. Que saudade de você, tudo bem? Prazer. Tudo bem. Viu? Tudo de bom. E tem um profissional novo aqui, que é uma das novidades da Sil Estética, não é verdade? Exatamente, Carol. Nós estamos com o Gustavo. O Gustavo iniciou aqui na Sil Estética, é um profissional muito renomado, um profissional muito legal, que tem muita experiência e numa área bem legal que hoje as mulheres buscam muito, que é a estrutura, a coloração, né? Então ele faz todo um trabalho de alisamento, um trabalho de coloração, escova, produção, ele é um profissional completo, ele faz tudo na área de cabelo, né? Quer alisar, ele alisa, quer deixar enroladinho, ele enrola. Então, o bom profissional é aquele que faz tudo. E nós temos aqui, então, agora estamos contando com a nossa equipe, um profissional como o Gustavo, que vai falar um pouquinho dele, né? Ai, por favor. Vai falar um pouquinho do trabalho que ele executa, que ele vai estar executando aqui com a gente. E quero deixar para vocês uma dica super legal, que estando agora com o Gustavo aqui, toda terça e quarta, a cliente que já quer começar a semana bem, Carol, linda, produzida, que nem a lua, assim, maravilhosa. Então, pode nos procurar, liga, agende seu horário, você vai fazer uma hidratação super mega, deixando o seu cabelo tratado, cuidado, porque cabelo que tem coloração tem que hidratar, não é verdade, Lu? Então, você vai fazer sua hidratação e vai ganhar uma escova poderosa para você começar a sua semana muito bem. As terças e quartas para você. Agora me conta, sua experiência aí, qual que é a sua especialidade, o que você mais gosta de fazer, o que seus clientes mais gostam assim de te procurar e por quê? Então, eu gosto muito de fazer alisamento progressivo, defrisagem, coloração, a química em geral, né? Eu trabalho há 7 anos já, eu trabalhei com 2 profissionais renomados da cidade e agora eu tô aqui com a Sil para agregar aqui. Para agregar, com certeza, né? E dá uma dica pra gente, o que é a tendência de inverno agora em cor? Vamos falar de cor. Então, a cor é os avermelhados que na Europa estava se usando muito, que agora veio para o Brasil. Aqui estava se usando muito loiro. E as pessoas que gostam do cabelo com tom mais escuro não tinham muita opção além do castanho e do preto. Então, como a tendência do vermelho voltou, então as mulheradas estão tudo querendo vermelho. Ah, gente, a gente adora ficar poderosa, não é mesmo, Sil? Eu que o digo, porque eu sou fãzaça de um vermelho, né? E agora também até eu optei por umas mechas, né? Acabei fazendo justamente para dar luminosidade e realmente mudar um pouco, né? Porque a gente tem que estar sempre inovando, mudando, e isso é muito importante. O importante é sentir-se poderosa. E esse é o nosso trabalho, né, Gustavo? É isso aí. Então fica o convite aí pra você, uma dica de beleza, pra você aproveitar principalmente as terças e quartas, que você tem aí uma condição especial, uma dica especial aqui da Sil Estética. Agora tem conselho pra você. Sabe qual é o conselho? Controlar a sua vida financeira. Isso é bom, não é? Agora, como controlar a sua vida financeira se antecipando aos seus gastos e também controlar a sua vida financeira ajudando o seu filho com uma mesada especial de uma maneira diferenciada. Quer saber como? Assista agora a dica de Moisés Rocha.
Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Cuidar de você. Cuidar de você é, antes de tudo, respeitar seu corpo e sua individualidade. É oferecer o que há de melhor em tecnologia, garantindo, além de resultados, bem-estar e qualidade de vida. Essa é a proposta da Vitale Medicina e Estética. Trazer resultados que possam ser sentidos de forma plena. Vitale Medicina e Estética. Uma nova maneira de cuidar de você. De volta ao estúdio, a gente já vai conversar com a Jane Barbosa para ouvir qual a orientação bíblica sobre o Dia dos Pais que ela tem pra gente no quadro Ser Mulher. Mas antes disso, eu queria fazer um convite especial para você. É o seguinte, no dia 17 de agosto, sábado, às 11 horas da manhã, haverá aula de Zumba, que tá super na moda, né? É a aula do momento, mais café da manhã, em comemoração aí no lançamento da coleção Primavera-Verão no Espaço Quinta Avenida. Então você vai conferir todas as novidades, ainda fazer uma aula de Zumba e aproveitar um delicioso café da manhã. Espaço Quinta Avenida Multimarcas fica na Rua Dona Margarida, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Então anote na sua agenda, dia 17 às 11 horas da manhã, não perca. Agora sim, a gente vai falar dessa figura que é o nosso pai, né? Que esse mês inteiro a gente está comemorando, que é o nosso provedor de amor, é a nossa referência. E a gente vai ouvir o que a Bíblia tem a falar sobre isso através das orientações de Jane Barbosa. Está no ar o quadro Ser Mulher. Jane, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. E você? Então tá bom, tudo bem. Tô curiosa para saber o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos diz sobre o nosso pai, né? São conselhos, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Então, olha só que interessante. Lá em Efésios 6, diz assim, ó. Filhos, façam o que os seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. Este é o primeiro mandamento que traz uma promessa. Você lembra dos mandamentos da Bíblia, né? Sim. Lá do Antigo Testamento, não matarás, não roubarás e tal. Uhum. Aqueles mandamentos, está incluído dentre eles honrar o pai e honrar a mãe. Uhum. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, ou seja, se você fizer isso, se você honrar o seu pai, né, em especial que nós estamos na semana aí dos pais, e a sua mãe, olha só o que vai acontecer. Para que você possa viver bem, olha o nome do seu quadro, do seu programa. E ter uma vida longa, olha o segredo. Né? Então, honrar pai e mãe não é brincadeira. É um mandamento bíblico, é um mandamento de Deus, e ele ainda promete, né, que se nós honrarmos o nosso pai, a nossa mãe, em especial o nosso pai, né, nós viveremos bem e teremos vida longa sobre a terra. Né? Então, essa é uma promessa e é uma orientação de Deus para as nossas vidas. Né? E o que nós temos visto hoje em dia? Os
os filhos, muitas vezes, não obedecendo seus pais. Porque como que a gente honra alguém? Respeitando, né, dando aquilo que às vezes a pessoa precisa, né, amando aquela pessoa, ouvindo, dando atenção. E hoje em dia nós temos visto filhos se afastando cada vez mais dos seus pais, né, e deixando de honrar, de dar honra a ele, ao pai. Porque o pai, ele exerce uma autoridade sobre o filho. E toda autoridade, ela é dada por Deus e tem que ser obedecida, tem que ser honrada, para que você viva bem, tenha paz e tenha uma vida longa. Então, o segredo de você viver longos dias e viver bem é você honrar o seu pai e a sua mãe. Então, essa é a dica para nós, né, para todos nós, tá? Tá bom, Jane. Obrigada, viu? Honrar pai e mãe, tá vendo, gente? A gente vê cada exemplo aí hoje em dia, né? Às vezes no supermercado, que a gente fala, nossa, a referência é outra. Vamos ouvir sempre a palavra de Deus. E a fase mais crítica que eu percebo é a adolescência, né? Então, você que é adolescente, que tá ouvindo, tá assistindo o programa Viva Bem hoje, né? Ouça essa palavra aqui de Deus para sua vida. Se você quer viver bem e ter longos dias sobre a terra, ser bem-sucedido, né? Escute o que os seus pais falam, né? Obedeça, honrem aos seus pais. Tá? Então essa é a dica de Deus para vocês. Tá bom. E um feliz Dia dos Pais, claro, né? Para todos os papais que estão assistindo Viva Bem. É isso aí. Não é mesmo? Obrigada, viu, Jane? E você que está assistindo Viva Bem agora com a gente, já sabe, nossos canais estão abertos de comunicação. Tem tanto do quadro Ser Mulher, que é o Ser Mulher de Deus, no Facebook, você pode entrar lá, sempre tem dicas que a Jane coloca para você. E também tem o Facebook do programa, que é o Viva Bem Programa. Então estou esperando aí suas mensagens, a gente está esperando com muito carinho as suas sugestões e tudo mais. Participe, ok? Muito obrigada, muita paz, muita luz e até amanhã.